Na Medida, com José Maurício. Conceitos e atitudes para você viver melhor. Há algum tempo, vejo um comercial na televisão e lembro-me de que deveria abordar aqui o seu tema central. É aquele do desapega, desapega. Coisa fácil de falar, mas difícil de realizar. Nossa tendência é sempre nos apegarmos às coisas boas que nos aconteceram em outros tempos. E alguns masoquistas vivem atrelados aos sofrimentos passados. Muitas pessoas vivem do passado e eu me pergunto, isso é bom ou ruim? Os bons momentos foram bem vividos e merecem ser recordados, mas apenas como lembrança e prazer. Já os problemas e transtornos devem nos servir como referência e correção futura para não sucederem novamente. Isso vale para situações, atitudes e também para objetos. Vamos doar o que não usamos para beneficiar outras pessoas que necessitam daquilo, seguindo sem sentimento de perda material o conselho do comercial. Desapega, desapega. Tudo deve ter uma medida certa. Buscar o prazer de recordar o que nos fez bem, mas evitar nos apegarmos despropositadamente. Uma vez ouvi numa palestra que se nos desapegarmos de conceitos passados, estaremos disponíveis ao que vem de melhor pela frente. Creio que esta é uma ótima ideia. Vamos nos abrir para o futuro. Produção, Agência Rádio Web. Servidores federais entram em greve por tempo indeterminado em vários estados. Segundo informações da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, a paralisação foi aprovada em assembleia no último sábado e tem início nesta terça-feira. Os estados afetados pela greve são Ceará, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás e Distrito Federal. Já os sindicatos filiados à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social aprovaram greve a partir da próxima sexta-feira nos estados de Sergipe, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Goiás e Distrito Federal. Entre as reivindicações, os trabalhadores querem data base para 1º de maio, política salarial com reposição da inflação, retirada de projetos do Congresso que prejudicam os servidores, paridade salarial entre ativos, aposentados e pensionistas e concurso público. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. 124 milhões de crianças e adolescentes de todo o mundo estavam fora da escola em 2013. O dado foi publicado nesta segunda-feira pelo Instituto de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO. A maioria delas vive na África subsaariana e no sul e oeste da Ásia. De acordo com o estudo, boa parte desse cenário se deve à falta de investimentos na educação. Nas contas da UNESCO, para reverter esse quadro, seria necessário investir na área 39 milhões de dólares. Ajuda essa que, segundo o secretário de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, depende de mobilização da própria UNESCO. A UNESCO, como organização internacional, também tem que fazer esse processo de atuação junto aos bancos internacionais, exigindo postura dos estados, dos países, que se enquadrem naquilo que eles apontam para a educação, e que esses recursos fossem repassados para os países, não de forma de empréstimo, mas ter um fundo mundial que, de fato, pudesse contribuir com um investimento na educação para garantir esse direito. Em 2013, os recursos destinados para a educação em todo o mundo foram de 4%, bem abaixo dos apresentados em 2010. Se o apoio à educação continuar em queda, a organização estima que nos próximos anos, 24 milhões de crianças nem chegarão a pisar numa sala de aula. Além disso, segundo a UNESCO, é preciso combater outro fator que tira todos os anos milhares de crianças e adolescentes da escola: os conflitos regionais. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Gotas de Sabedoria, com Paulo Rodrigues Simões. Mensagens positivas para o seu dia. Caros ouvintes, hoje falaremos sobre a lição da borboleta. Um homem observava a borboleta por várias horas,
enquanto ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através do pequeno buraco feito no casulo. Então pareceu-lhe que ela havia parado em seu progresso. Parecia que não conseguiria mais sair. Então, o homem decidiu ajudar a borboleta. Ele cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente. Mas seu corpo estava murcho. Era pequeno e tinha as asas amassadas. Ele continuou a observá-la, esperando que a qualquer momento as asas se abrissem e a borboleta pudesse voar. Mas nada aconteceu. Na verdade, ela passou o resto da vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas, incapaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que a borboleta fortificasse as suas asas, preparando-a para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. O esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos permitisse viver sem quaisquer obstáculos, nós seríamos fracos e incapazes. Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões. Produção, Agência Rádio Web. O segundo lote do Imposto de Renda de 2015 pode ser consultado a partir das 9 horas da manhã desta quarta-feira. As consultas podem ser feitas no site da Receita Federal, pelo telefone 146, opção 3, ou via aplicativo para dispositivos móveis. O lote vai contemplar ainda as restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2014, num total de 1.522.666 contribuintes e 2 bilhões e meio de reais. Os valores serão depositados no dia 15 de julho. Existe a possibilidade da declaração do imposto de renda ter caído na malha fina. Para saber se sua declaração foi retida, é preciso acessar a página da Receita Federal e consultar o extrato do imposto de renda, disponível no Centro Virtual de Atendimento. O endereço é receita.fazenda.gov.br. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. O mês de junho registrou a maior saída de recursos da caderneta de poupança no período, desde o início da série histórica, em 1995. A saída líquida, que são as retiradas menos os depósitos, chegou a 6.260 bilhões de reais no mês. Antes, o pior resultado para junho tinha sido registrado em 1999, quando a caderneta teve perda de 1.4 bilhão de reais. Para o economista da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, Alfredo Meneghetti, especialista em finanças pessoais, alguns fatores como desemprego e juros altos podem explicar os números. Porém, ele considera o nível alto da inflação o principal motivo. Na realidade, quem deixa na caderneta de poupança perde em relação à inflação. Nós temos aí uma tendência de inflação batendo quase nos 10%. Ora, a inflação tendo esse patamar e a caderneta de poupança sendo reajustada em 6,5%, nós temos aí uma grande defasagem que o cidadão está vendo que ele tem que migrar para outras aplicações que hoje, com as taxas de juros, já estão muito mais atrativas. As retiradas no primeiro semestre somaram 38.541 bilhões de reais, número que também é o mais elevado para o período em 20 anos. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. Projeto que facilita acesso de pessoas com mobilidade reduzida em edifícios de uso público avança no Legislativo. A proposta passou na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência nesta terça-feira e está pronta para votação no plenário da Assembleia de Minas em primeiro turno. Pelo projeto do deputado Fred Costa, do PEN, os edifícios públicos deverão manter para uso gratuito cadeiras de rodas ou outro tipo de veículo que possibilite a locomoção de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
reduzida. O texto determina ainda que o local de retirada desses equipamentos seja indicado por placas ou cartazes, colocados em locais visíveis na entrada dos prédios. É o que ressalta o relator da matéria na comissão, deputado Bonifácio Mourão, do PSDB. É fundamental, porque os prédios não dão essa publicidade. E aí placas anunciando a presença de rampas e carrinhos e outras facilidades de acesso, com certeza vão orientar muito melhor pessoas com deficiência. Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado em 2 turnos no plenário e ser sancionado pelo governador. Na mesma reunião, também foi aprovada a realização de um debate público sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conhecida como Lei Brasileira da Inclusão, a norma já foi sancionada pela Presidência da República e entra em vigor em janeiro de 2016. Segundo o governo federal, o objetivo da legislação é assegurar os direitos das pessoas com deficiência, promover a equiparação de oportunidades, a autonomia e o acesso dessas pessoas. Para o deputado Duarte Bechir, do PSD, que propôs o debate, será uma oportunidade de discutir a nova legislação. Estamos propondo a realização desse debate para que nós possamos, neste momento, esclarecer as dúvidas, trazer a clareza da lei, os seus objetivos, os ganhos, as conquistas, ou seja, elucidar para aqueles que tão esperavam essa lei. A data do debate público sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda vai ser definida. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou o André Acarini. E eu, Ana Paula Costa. Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2015. O Jornal da CUT traz como destaque o Plano de Proteção ao Emprego. Medida é adotada pelo governo. Câmara inicia a votação do segundo turno da Contra-Reforma Política. Petroleiros se mobilizam contra projeto de José Serra. Maioridade penal. Unicef faz alerta contra a redução e, em verso, o não à redução. Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Previsão do tempo. O tempo firme predomina sobre grande parte do nordeste do Brasil. Tem previsão de chuva fraca apenas na faixa que vai desde a Paraíba até a Bahia. Em Salvador, mínima de 22 graus e em Fortaleza, 23. Já no centro-oeste, uma frente fria que vai se formando pelo sul ajuda a formar instabilidades também nesta região. Tem previsão de pancadas de chuva no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Já no interior do Mato Grosso, tem muita nebulosidade, mas a chuva é de fraca intensidade e acontece em pontos isolados. Em Brasília, mínima de 18 graus. No sul do país, esta frente fria já deixa muita nebulosidade e até o fim da noite tem condições para chuva em todos os estados. Destaque para a chuva forte na faixa oeste de Santa Catarina e do Paraná. Em Curitiba, a mínima de 14 e em Porto Alegre, 15 graus. No sudeste, tem previsão de chuva em todos os estados da região. As instabilidades já predominam pelo interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte de Minas Gerais. Até o fim do dia, devem avançar para as demais áreas da região. As temperaturas ficam em torno dos 16 graus na capital fluminense, 15 em Belo Horizonte e também em São Paulo. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Notícias. Foi lançado nesta segunda-feira o Plano de Proteção ao Emprego, o PPE, pelo governo federal. O anúncio foi feito em reunião com representantes das centrais sindicais e empresários. O PPE entra em vigor através de medida provisória enviada ao Congresso. O PPE reduz a jornada de trabalho e o salário em até 30% durante o período de 6 meses, prorrogável por até mais 6 meses. Durante esse tempo, o trabalhador não pode ser demitido e o saldo do FGTS permanece preservado, assim como todos os seus direitos trabalhistas. Além disso, o trabalhador que estiver inserido no programa vai ter estabilidade após o término da vigência. Exemplos: para a duração de 6 meses, mais 2 meses de estabilidade, e para a duração de 1 ano, mais 4 meses de estabilidade.
O programa é experimental e os propósitos principais são manter o emprego em tempos de crise, evitar custos com demissões e admissões e custos fiscais. Trocando em miúdos, o programa gera um saldo positivo entre a arrecadação de tributos pelo governo e o custo de manutenção de empregos. Sai mais caro para o governo e, eventualmente, para empresários demitir do que subsidiar o emprego. E com o emprego, com renda, a economia continua girando. Pelas contas do governo, custos com seguro-desemprego, por exemplo, seriam maiores do que subsidiar o programa. Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, afirma que o PPE não institui nem retira direitos. Ele é apenas uma medida temporária de contenção de crise. E podem aderir quase todos os setores, com exceção aos dos servidores públicos que já possuem estabilidade no emprego. O PPE é uma alternativa a outros programas que já existem atualmente, como, por exemplo, o layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Sérgio Nobre lembra que, lamentavelmente, o layoff tem resultado em demissões. Ele avalia o PPE como uma alternativa experimental contra o desemprego e durante o período que vigorar esta medida provisória, o movimento sindical vai ter a obrigação de analisar e avaliar os efeitos desse programa, levando esse debate aos sindicatos, discutindo todos os instrumentos possíveis para preservar o direito básico do trabalhador, que é o emprego. Política. E a Câmara dos Deputados começou a votar nesta terça-feira o segundo turno da Contra-Reforma Política. A primeira votação foi marcada pelo golpe aplicado pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha. Ele fez ser aprovado financiamento privado de campanhas eleitorais menos de 24 horas depois da medida ser rejeitada pelos parlamentares. A nova votação da PEC, chamada PEC da Corrupção, acontece uma semana após Eduardo Cunha armar outro golpe contra o país, que foi a votação da PEC 171, que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O presidente da Casa viu seu desejo não ser realizado e, no dia seguinte, manipulando o regimento interno, conseguiu aprovar o projeto. Dessa forma, não é difícil imaginar que num segundo turno da Contra-Reforma Política, caso a vontade de Eduardo Cunha não seja feita, ele vai tentar aplicar um novo golpe na Casa. Além do financiamento privado, será rediscutido o fim da reeleição, o distritão, o voto obrigatório, a cota para mulheres na Câmara, o acesso ao fundo partidário e os 5 anos de mandato para cargos legislativos. Política. Para explicar melhor o que se chama de golpe, Ana, vamos relembrar qual foi a manobra de Eduardo Cunha. O que aconteceu foi um drible do deputado a um acordo feito no colégio de líderes com os partidos. Assim, ele colocou em votação, no dia 27 de maio, no primeiro turno, a constitucionalização das doações de empresas aos partidos. Mas no dia 26 de maio, horas antes de sofrer uma derrota acachapante na Câmara, a votação que rejeitou o chamado distritão, Cunha se reuniu com lideranças dos partidos e decidiram que seria feita uma única votação sobre financiamento privado sem desmembrá-la, ou seja, sem analisar a doação direta para candidatos ou para partidos. O fato tem uma ligação direta com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.650, que foi proposta pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento foi interrompido no dia 2 de abril de 2014, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo e a sessão foi suspensa. Nessa data, o processo já havia recebido 6 votos favoráveis e 1 contrário, ou seja, maioria configurada. Mobilização. Nesta terça-feira, os petroleiros estiveram em aeroportos de todo o país para pressionar senadores a votarem contra o projeto de José Serra, que altera o regime de partilha do pré-sal. Unidos a outros movimentos como campesinos, professores e estudantes, também marcaram presença no Congresso. Além disso, entre os dias 14 e 23, os petroleiros vão promover mobilizações por segmentos como terminais e refinarias, que culminarão numa greve de 24 horas no dia 24 de julho. A expectativa é que cerca de 60 mil trabalhadores cruzem os braços. O coordenador-geral da FUP, José Maria Rangel, rebateu a ideia de que a Petrobras não tem condições de explorar a riqueza e nem de fazer leilão. Primeiro, porque já há petróleo excedente e não há necessidade de fazer nova concessão. Somente o Campo de Libra está com 15 milhões de metros em barris, tem cessão onerosa de 5 bilhões de barris e o excedente de cessão onerosa de mais de 15 bilhões. Segundo, porque o bônus de assinatura do leilão é definido pelo Ministério de Minas
Minas e Energia sem limite mínimo, e quem ganha o leilão é justamente quem der o maior retorno de óleo, situação que favorece justamente a Petrobras, porque tem menor custo para a produção e maior conhecimento em exploração do pré-sal. Para a Rangel, o período é mais do que suficiente para alavancar a empresa. A alegação de falta de condições financeiras, alerta, leva em conta um cenário inexistente, como se a empresa fosse fazer leilão hoje para produzir depois de amanhã. Por fim, somente 5 anos após o leilão é que serão necessários os maiores investimentos, como contratação de plataforma e instalação de conexão, estruturas que exigem maior investimento. Notícias. Um vídeo feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, faz um alerta contra a redução da maioridade penal. Para a organização, a sociedade está preocupada com a violência, mas culpar os adolescentes não é a solução do problema. O vídeo faz parte de uma campanha contrária à redução da maioridade. Nela, o coordenador de programas para adolescentes da organização, Mário Volpe, diz que somente 0,01% dos 21 milhões de adolescentes do Brasil cometeram atos contra a vida. No entanto, ele lembra que a cada hora um adolescente é assassinado no Brasil, o que faz com que o país seja o segundo em homicídios de adolescentes no mundo. Volpe argumenta que a solução para o problema da violência no país é criar oportunidades para que os adolescentes possam desenvolver os seus talentos, realizar seus sonhos, mas sem praticar delitos. Para aqueles que cometem crimes, há que se ter um sistema suficientemente rigoroso para recuperá-los e interromper essa trajetória. A redução da maioridade penal foi tema escolhido pela poeta Luísa Romão para um recado intenso e bastante consciente. O vídeo, dirigido, editado e publicado pela Fitaria Filmes, produtora independente, está disponível no facebook.com/Fitaria Filmes ou Fitaria Filmes no YouTube. Ouça. Brasil, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que pões em cativeiro. Da FEBEM ao navio negreiro. Eu sei que assusta perder seus privilégios. Somos o plano europeu que não deu certo, mas alerto. Reduzir a maioridade não é questão de segurança. Isso é extermínio de criança, é genocídio de classe, do moleque roubar o passe e tirar a bola, é oferecer prisão e não escola, tratar a educação com escolta, então solta, larga o osso, que agora não tem almoço. É fácil comer o pão e o diabo ser o outro, mas cai do nosso rosto o suor de todos os dias. Tu quer ser gigante, Brasil? Então lembra do Golias. O poder gestado pelas mãos da minoria no país da escravidão ainda é branca. A democracia é a bancada da bala e seus projéteis de